Meus cumprimentos a todas e a todos. Estamos aqui, eu sou Marco Bernardo de Mello, ocupante da cadeira número 13 da Academia Alagoana de Letras, e estou aqui participando do projeto Um Livro que Li. Esse projeto é mais um da operosidade do nosso presidente Rostan Laverly. Tem feito vários projetos nesse sentido de divulgação da cultura entre o povo de Alagoas. Então, eu desde criança, eu gosto de literatura. Sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Isso sem que fosse uma coisa assim, digamos, uma fixação, mas sempre fiz assim. E criança, por exemplo, eu tive o prazer muito grande de ler as Viagens de Gulliver, Pinóquio, né? Histórias infantis de Monteiro Lobato. E no colégio, essa minha colégio marista, onde eu estudei, diocesano, que ficava ali na rua do Macena, eu estudei lá e o gosto pela leitura veio ainda mais acelerado. Eu sempre gostei de ler. Lá eu tinha a biblioteca do colégio, mas eu pouco usava. Eu usava mais a biblioteca de casa, e que era uma biblioteca razoavelmente boa, e para mim era o suficiente. Então, esse meu gosto pela leitura me levou, por exemplo, no 4º ano primário, a querer escrever um conto. Foi chamado, esse conto era O Navio Fantasma, um negócio de criança. O Navio Fantasma, que se contava a história de um navio que só aparecia no Mediterrâneo à noite, com um navio pirata que atacava as embarcações à noite e durante o dia desaparecia, ninguém encontrava. Mas essa é um conto que eu não terminei, mas eu ainda tenho essa parte escrita em casa. Na juventude, o que mais me prendeu foi, primeiro, uma coleção de livros, Terra, Mar e Ar. Inclusive, a primeira vez que eu vi esse nome, Terra Mariá. Aí eu Terra Mariá e fui na livraria Zé de Alencar, e lá, quando eu disse Terra Mariá, o cara disse, não, rapaz, Terra, Mar e Ar. E era um livro de aventura, e um desses livros me marcou também bastante, foi Os Náufragos de Bornéu, que era uma interessante história que tinha um certo suspense. Mas veja bem, eu me dediquei então a ler os autores clássicos da literatura mundial, né? E vocês sabem que eu nasci em 1935 e entrei no colégio com a idade de 7 anos de idade. 7 anos, e com 7 anos de idade, eu, aos 10 anos, fiz meu exame de admissão, e então aí foi que eu me estabeleci mesmo no Colégio Marista, onde eu fiz todo o meu curso, menos o último ano que eu fui fazer no liceu, porque o colégio dispensou a turma que estava muito pequena. Eram só 7 alunos, então foram dispensados. Mas vejam, o francês dominou o mundo. A literatura francesa, a cultura francesa, a língua francesa. Só veio o inglês do americano, e o americano só vieram dominar o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra Mundial, que ele se projetou. Mas antes, o francês era a língua universal. E se dizia que quem não soubesse francês não era filho de família. Mas isso era um exagero, né? Mas eu aprendi francês, inglês e espanhol no colégio, estudando no colégio. Nunca fui fazer curso fora do colégio, de especialização.
Mas veja, então, eu lia razoavelmente, com certa facilidade, as obras em francês, em inglês e algumas em espanhol. Mas, basicamente, em espanhol foi o Dom Quixote de la Mancha e algumas dos franceses, autores como Zola, Júlio Verne, Proust, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, o Zola, que eu já falei nele, no Balzac, a Comédia Humana de Balzac, o Júlio Verne, Stendhal, O Vermelho e o Preto, foi uma obra que me despertou interesse, Gustave Flaubert, Madame Bovary, e assim por diante, Anatole France, Diderot, os contistas de Maupassant, Voltaire, todos esses foram leituras da minha juventude. Como também não deixei de ler os autores, os russos, por exemplo, Tolstói, A Guerra e Paz, Anna Karenina, o Dostoiévski, Irmãos Karamazov, O Idiota, O Jogador, os contos do Chekhov. Na Alemanha, o Goethe. O Goethe era um clássico, especialmente o Fausto do Goethe. Foi uma obra muito importante. Thomas Mann, com a Montanha Mágica. E nessa Montanha Mágica, que é um verdadeiro encantamento esse livro. O Somerset Maugham, na Inglaterra, os contos dele, então, são preciosos. Lord Byron, que era um dos poetas que mais me impressionaram, eu não consigo fazer poesia, e isso me dá uma espécie de um trauma, né? Eu não consigo fazer poesia. As poesias que eu consegui fazer eram tétricas, só falava em morte, em leito de morte, coisas desse tipo, e nunca me agradaram, né? Lord Byron, então o Chaucer, quando eu comecei a estudar literatura inglesa, o Chaucer me foi apresentado como primeira obra literária importante da literatura inglesa. Os Contos da Cornualha, Canterbury Tales. Thomas More, A Utopia, e essa, inclusive, eu tive que repetir a sua leitura quando eu estava estudando Direito, né? Na Faculdade de Direito. As obras de Shakespeare, que eram de teatro, mas não todas, mas algumas eu consegui ler, como Daniel Defoe, o Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, esse livro, inclusive, eu utilizo ainda hoje quando ensino direito sobre a questão da interpessoalidade do direito. O direito é intersubjetivo, precisam de dois sujeitos. Então, o Robinson Crusoe, quando ele chegou na ilha, era só. Então, no Estado de Direito, ele dispunha de todos os bens da ilha. Depois que chegou sexta-feira, ficou morando com ele, então começaram as regras entre ele e o Sexta-feira quanto ao uso das coisas. Uma obra que ainda hoje é coqueluche, da Jane Austen, e o James Joyce. O James Joyce eu não consegui gostar, achei muito tétrico o James Joyce. Oscar Wilde, aquela coisa muito agradável do Retrato de Dorian Gray. Mas na literatura brasileira, com todos os grandes autores brasileiros, eu praticamente os li. Um livro, 2 livros, não tantos assim. Quando eu comecei a estudar direito, então eu tive que me dedicar muito ao estudo do direito em si, e a literatura ficou um pouco afastada. Mas em 1970, eu li um livro escrito pelo alagoano José Maria de Mello, que foi presidente da nossa academia,
acadêmico, médico. E o Zé Maria de Mello o nome do livro é Os Canoés. Inclusive, eu tinha 2 exemplares desse livro, que eu gostei demais dele, 2 exemplares desse livro, e dos 2 exemplares me levaram todos 2, me pediram, alguém pediu emprestado e levou o livro. E eu não consegui mais esse livro, só vim agora que um neto meu conseguiu uma edição com a dedicatória num sebo, com dedicatória para o Arnoldo Jambo, do Zé Maria de Mello. Zé Maria de Mello era parente do meu pai, primo do meu pai, e uma pessoa extraordinária, um homem amável, afável. Ele, quando me encontrava, dizia: oi, menino, e pronto, não dizia mais, falava pouco, era uma pessoa assim, mas escrevia primorosamente bem. E esse livro dele é A Vida no Campo, na década de 30, 40, no campo, e como se passavam as relações naquele momento, né? O coronel Alferes João Galdino Canoes, que foi o fundador da família, do engenho Realengo, e o Ambrósio, o Major Ambrósio, filho dele, assim, então todos os hábitos da vida campestre, os costumes, os problemas. O coronel Canoé, por exemplo, Alferes Canoé, ele não era coronel Alferes, ele só tomava café da manhã se tivesse a dona Elvira de lado. Se a dona Elvira não chegasse, que era a esposa dele, ele não tomava café e se zangava com isso. Mas, então, aquelas histórias de caçador mentiroso, de mandar matar gente, dos cabras como o 21, o Dom Lourenço, que era um pistoleiro, né, que está a serviço dos coronéis. E tem uma coisinha muito interessante nessa história aí, é que eu tinha um primo chamado Tonheza. E o Tonheza era muito feio. Meu pai contava que o Tonheza, quando a mãe tinha um filho muito brabo, o menino estava muito desesperado, ela gritava: menina, eu vou mandar chamar o Tonheza. E o cara, com medo de ver o Tonheza, ficava quieto, calmo. E o Tonheza nunca se conformou, porque o tenente Eustáquio era pai do Major Cícero. Como é que o filho tinha uma patente maior do que a do pai? Isso aí, o Zé Maria de Mello aproveitou isso também, contou uma história, não se referiu ao Tonheza, mas se referiu ao tenente Estáquio e o major Cirso. Então, toda aquela trança de família, relações das pessoas entre si, as raivas dos coronéis entre si, as tentativas as lutas entre eles. E escrito isso de uma maneira primorosa, com uma linguagem acessível, uma linguagem muito típica, muito característica da região. E esse foi o livro da minha vida. É o livro que eu li e que, embora tenha outros que eu não esqueça, o do Jorge Amado, por exemplo, a segunda fase do Jorge Amado, mas esse do Zé Maria de Mello foi o livro que me marcou. E é esse o livro que eu quero apresentar a vocês.